Buenas tardes, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa, né? Diretamente, ponto 15, região de Zumbilândia. Aqui não tem morro nenhum, não existem mais morros. Aqui existe Zumbilândia, Zumbilândia, Zumbilândia. A terra que é a Drogadilândia, as professoras aposentadas e os drogadinhos oportunistas tentaram manter um projeto de favelização que nada tem a ver com inclusão social, e nós estamos aqui para desmantelar tudo isso. E exatamente como nos experimentos de saúde, né? Todos caindo por terra, todos indo rio pacho, como dizia a abuela lemoa, né? Tudo se desmoronando e ficando na verdade, a verdade muito bem dita, muito bem denunciada pela mãe de família durante todos esses anos, censurada em vários desses vídeos, muitos vídeos censurados, muitos com tarjetas, alguns sendo devolvidos pelos próprios donos das plataformas que conspiraram em desfavor das pessoas e em favor de grupos terroristas, tão terroristas quanto esses grupos de pessoas que não têm as bagas originárias, não têm bagas. E estamos aí, ó, com grãos, muitas bagas para ofertar. Colhemos muitas bagas hoje aqui na nossa plantação, né? E podemos ofertar para esses homens sem bagas, gazelinhas, para as gazelinhas sem bagas, sem firmeza, sem um pensamento construído, totalmente mal educados pelas universidades, as mesmas que fomentam o direito positivo, que nada tem a ver com direito real ou direito civil legal. E mediante tantas bagas para oferecer, a gente vai ser monotemático. Vamos falar do assunto que nos interessa deste fim de semana e os novos ataques das professoras esquerdopatas, professoras aposentadas que destruíram uma geração. E mediante as politicagens baratas e atos inescrupulosos, seguem ofendendo nossa família, seguem perseguindo a nossa família, seguem usando a justiça em benefício próprio, seguem os procedimentos de quadrilha de boletim de ocorrência e seguem incitando todo o mal, as provocações, sempre mediante a nossa casa. Veja bem, se aproveitando deste momento que elas têm que usar essa servidão para passar por aqui, para criar situações onde elas possivelmente sejam consideradas as vítimas, com o coitadismo, o vitimismo, quando são elas que atacam o adolescente, atacam as crianças e atacam a família. Exigências de que o caminho esteja liberado para elas, mas não pode estar liberado para o pai de família. A gente colocou a caixa d'água em nossa propriedade, elas apontam para a caixa d'água, que está no portal da casa. A gente coloca o cano, elas apontam para o lugar do cano. Agora não tem a capacidade de contar a verdade, mediante instituições. Só quer se implicar com a nossa vida, com os nossos filhos, com o nosso estilo de vida. Por quê? Porque são esquerdopatas, maníacas políticas, são interesseiras,
tem grupos por trás delas fomentando toda essa porcaria, que são os mesmos grupos que viciam adolescentes em joguetes de azar, em drogas circulantes, em bebidas alcoólicas. Como eu bem desenhei ontem, no meu vídeo, quando um menino estava sendo atacado por lavar um cachorro. Por uma puta. O que a puta tem que filmar o menino lavando o cachorro? O que ela quer com aquele modelito? Tomara que me agarre, tomara que me pegue. O que ela quer com isso? Provar honraria com aquela roupa ou buscar confusão no vizinho? O que vale são as intenções. Mediante a verdadeira justiça são as intenções. Com que intenções eu estou fazendo esse vídeo? E com intenções que ela faz essas coisas. Quais são as intenções? Da mãe proteger o filho e da vadia manter os ataques, manter as perseguições e se fingir de vítima mediante autoridades e até delegados e juízes. São as coisas que a descultura, a falta de responsabilidade dos adultos trazem para uma sociedade quando todos os que zelam para o bem não dizem mais nada. E mediante as estupidezes da justiça, o melhor que temos a fazer é não concordar com as estupidezes. Mediante tantos vídeos, tantas falas, tanta insistência, mediante uma procedência impecável, mediante a justiça, vão identificar os tais cidadãos, as gazelinhas, os filhinhos das professoras terroristas que estiveram mediante a nossa casa. Vão identificar e vão punir ou só vão identificar? Identificar, punir, entender que aquelas intenções já vêm há mais de 5 anos se arrastando. E a prova contundente disso é como eles se organizam, como estão organizados neste momento as pessoas que eu indiquei seus nomes nos vídeos dos canais anteriores. Aí fica fácil dizer que TV Costa da Lagoa é monotemática? É só daquilo? Sim, queridos, até termos soluções adequadas para isso, punição para os culpados, é isso sim. Não por falta de assunto, que o que não nos falta são assuntos do lugar, mas pela necessidade de soluções contundentes. Quando meu próprio filho chega à conclusão que vai ter que reagir aos vídeos da mãe, quando meu próprio filho chega à conclusão que vamos ter que intensificar as exigências contra essas pessoas que têm más intenções com crianças, que usam uma delegacia, usam promotoria, instituição infantil para ver o fracasso da família, para ver as crianças agonizando, é porque nós estamos no pior momento da sociedade brasileira. No pior momento da sociedade brasileira, da decadência moral. Por isso que eu venho aqui com essa boleira, a mesma camisa. Estamos desprovidos de vaidade, senhores autoridades. Desprovidos de qualquer vaidade. As intenções nossas são puras e verdadeiras em relação a demonstrar que não vamos permitir esquerdopatas, psicopatas políticas conferir ao nosso filho aquilo que eles fizeram a vida inteira. A perseguição contra as crianças existe, é iminente, é forjada por pessoas
como aquela professora imoral que vem com seu macho tóxico tirar as calças aqui na frente da nossa residência dos nossos filhos, que vem aqui fazer as provocações. Nem um momento são crianças, são os pais fazendo provocações no lugar delas, filmando a casa delas. Mas elas vêm filmar nossos filhos na frente da nossa casa, implicar com a nossa água. Não satisfeita que foi feito o portal e colocado a caixa d'água, elas vêm apontar para isso. O macho tóxico vem apontar para isso. Por quê? Porque estão perseguindo a família. Porque estão perseguindo a família, promovendo outras contendas com a justiça. E as pessoas que estão lá dentro devem tomar seus assentos, seu posicionamento, entender os motivos que financiam campanhas de experimentos que também financiam pessoas imorais, perseguindo pessoas que só querem a sua saúde e o bem dos seus filhos. A indignação do Renato é justa e verdadeira. E uma hora, vai chegar a hora, o dia, aquele dia, que a gente não vai evitar a confusão social. A gente não vai evitar a confusão social. Como boas petralhas do partido, como boas canalhas, abusadoras de criança, elas vão ter o que elas estão pedindo. Elas vão ter o que elas merecem. Não somente da Justiça de Santa Catarina, mas também pela parte da família. Porque o que foi feito ontem, num domingo, não foi por necessidade. Nenhuma dessas canalhas tem necessidade de fazer o que ela fez ontem, mediante o nosso adolescente. Isso é falta de o que fazer, falta de o que fazer, falta de provas. Nenhuma delas tem filmagem ou provas de todas as coisas que elas dizem. Mentem mediante a justiça, achando que a justiça vai apoiá-los em colocar 7 canalhas armados na porta de casa e mais de 20 esperando para dar um fim na família. E depois mais as velhas que não podem nem com as pernas aplaudindo para defender o canalha do Bernardo, drogadinho oportunista, tanto quanto os outros, Yuri, identificado, e outros, gazelinhas, como o namorado da Vitória, e demais, que forjaram toda aquela situação deplorável, abrumadora, e que só com o material que eu tenho no Google Fotos, desse telefone que elas queriam exterminar, que já está em outros lados, podemos revisar a história. Podemos oferecer também todo esse material do nosso lifestyle, do nosso dia a dia, neste lugar, que deveria ser um paraíso, para com este dia a dia comprovar o que estamos falando mediante a justiça, o que estamos falando mediante as delegacias e o que estamos falando mediante as instituições infantis que não nos ouviram em nenhum momento como pais e mães responsáveis e conscientes e preferiram fazer parceria de sequestro planejado, supostamente legalizado, com quem? Com bandidas, com canalhas deploráveis,
Essa professora não tem o macho tóxico dela? Se contenha a andar com o seu macho tóxico. Inclusive o macho tóxico que esteve no assalto à mão armada na nossa casa. E depois chamou a polícia, mostrou onde era a casa dos bandidos, supostamente a família, fazendo todo um cenário de inocente. Já estava sem o capuz preto, sem camisa, o que prova pelas próprias filmagens da polícia e filmagem das nossas câmeras que o envolvido estava mediante a quadrilha do 7, que inclui Bernardo, e livrou-se do moletom preto, igual os demais, igual Ariel, que apresentava-se de moletom e bermuda na ponte ao lado do Nelinho quando eu desci com os policiais, que me tirou mamãe e as criancinhas também do lugar. Se vocês acham, seus canalhas, que vocês vão poder obstruir a investigação, obstruir a justiça, ao ponto de contar fracionado no fórum universitário apenas a versão de vocês que condiz com sequestro do réu primário da mãe de família para impossibilitar a ela uma legítima defesa outorgada. Se vocês pensam que vão tirar o meu direito a acesso à legítima defesa, vocês estão muito mais enganadas do que vocês podem imaginar, porque eu vou até além das leis nacionais, internacionais e universais para manter isso. Porque uma mãe que não é capaz de defender seus filhos é uma mãe morta. E eu ainda estou em plenas capacidades de defender os meus filhos, incluindo defendê-los da sociedade tóxica, das professoras decadentes, da escola infiltrada por diretrizes e bases de ensino, da justiça incompetente de bosta, que nunca funciona a favor dos que mais precisam. E por isso, senhoras, que eu estou com as bagas. Plantem bagas. Se vocês não têm bagas para enfrentar, plantem bagas. Agora, não vem para cima do meu adolescente, não enche o saco, não cria problemas com as caixas d'água sobre o meu território, com os meus animais de estimação, enquanto vocês sequer dão saúde para os gatos de vocês, da ONG de vocês. Não atrevam-se a fazer mais perseguição ao pai de família, que já disse, não quero saber de vocês. Nenhuma das duas ele não quer saber. Nenhuma das duas professoras aposentadas, muito menos da bandida, e menos ainda da dona da gangue que age de longe, é pelos grupos e atacando-nos na internet. Sabe o que é ramela, senhora TV Ramela? Sabe o que é ramela? Ramela. Ramela, vai no dicionário, não no Google. Pega o dicionário, esse aqui, ó. O dicionário brasileiro, da língua portuguesa. Este aqui, ó. Vai lá e lê ramela no dicionário. E aí eu vou contar público e de graça onde tem bastante ramela em você, que criou o canal. Nós não queremos vocês infiltrados na informação. Nossa informação é de uso exclusivo da justiça.
é exclusivo para a história da família e para a condenação de vocês. Não está disponível para opiniões. Não está disponível para opiniões de quem não tem condição de opinar nada, de bandidas deploráveis, abusadoras de criança, e lembrando que existem vários tipos de abusos. Não são só abusos. Como as pessoas veem os abusos sexuais. Quando você começa a querer ensinar coisas para um adolescente, para o adolescente, desde a escola, nesse sentido de transformar o adolescente no seu objeto sexual, você está cometendo abuso. E isso não é educação sexual, senhoras professoras. Muito mal chamadas de professoras. Deveriam ser chamadas de maconheiras. Deveriam ser chamadas de cultura woke. Deveriam ser chamadas de bandidas. O que mais me interessa é ver a opinião do meu próprio filho, que vai completar seus 16 anos, dia 17. Dia 17. O dia 17 é o dia importante para nós. A importância para nós, mediante tudo isso, é a opinião dele sobre o assunto. Vendo os atos libidinosos se consumando mediante a nossa casa, mediante o que já era para ter sido uma infiltração na nossa casa, e atos terroristas contra a mãe de família, mediante a necessidade do pai se manter, dando as assistências para os barcos, e como eles tinham programado para causar pavor na família, e como nós tínhamos denunciado antecipadamente, não, denunciado mediante a cada ato de ameaça contra nós. E agora elas usam os vídeos da internet para dizer que as ameaças começaram comigo. Só que as datas dos boletins de ocorrência da quadrilha feminista do boletim de ocorrência, precedem a pastinha verde ou não? Não precedem. Porque tudo começou em 2018 e 2020 no Fabrício, do Coração de Mãe, no Coquinha e no Sandro Putão, lá naqueles 3 canalhas, colocando a outra quadrilha armada na nossa casa. E o resultado é isso aqui, ó. Coação do Fórum Universitário. Posterior a isso, pelo grupo que seguiu os danos contra a família, mas a família não vai trabalhar com 2 episódios, porque para a família todo episódio na Costa da Lagoa é um único episódio de ódio. De quem? De nós? Não, nós ainda estamos aqui convivendo com pessoas incríveis. Ontem mesmo meu vizinho estava suando um pouco, trabalhando, tendo novas ideias, fui dar um oi para ele e percebi que realmente o paraíso vale a pena quando se afasta dos idiotas. Essa é a legítima verdade que temos para hoje. A perseguição é algo consumado, é algo do ostracismo que eles fabricam aqui, que eles são incentivados a fazer isso por partidos políticos, por pessoas como essas professoras aposentadas que fomentaram isso a vida inteira, disfarçado de amizade, de tribo, de ONG, de escola, do que vocês queiram chamar,
foi fomentado isso. E quando elas incluem um cara para fazer o papelucho aqui, ó, da justiça fragmentada, que não teve a capacidade de analisar o vídeo, é porque todo mundo lá de dentro presta continência para essas canalhas. Porque se não prestasse continência para bandida, para canalha, já teriam cortado isso. Eu tô esperando os boletins de ocorrência, eu tô só esperando mais algum dessas ramela, de umas ramela, que são umas ramela, o que são? Minha avó chamava de gamela. Lá onde tá a ramela tem uma gamela. É uma gamela que tá lá. Mas se acham importante. Se acham absolutamente maravilhosas. Para querer dar conselhos sexuais pro filho dos outros. Abusantes. Tirar trecho dos meus vídeos, tirar de contexto, fazer hashtag, tudo mais. Vocês acham que isso vai ficar assim? Que nós simplesmente vamos abaixar nossa cabecinha e dizer para o grupo maior, que é o grupo extenso que vocês têm, ainda foram querer monetizar, destruindo a imagem da mãe de família, usar a minha imagem, não abusar o suficiente com o ostracismo, com as mentiras, né? Porque quem estava à frente das mentiras era o macho tóxico. A polícia pode comprovar isso, a polícia militar no lugar vai confirmar quem fez as mentiras durante a abordagem. O Serginho vai começar a gravar agora sobre abordagem. A diferença entre a abordagem nos Estados Unidos e a abordagem no Brasil. Lá eles não conversam. Por que que eles não conversam com o putedo? Com as putinhas maconheiras, com as professoras aposentadas, para não criar a contenda e o conluio e a fofoca stalking. E não aproximar o policial militar da indisciplina. De forjar opiniões sobre o que ainda não foi investigado. Ele vai falar sobre isso. E vai ficar cada vez pior para vocês. Porque vocês insistem nas contendas. Insistem em não respeitar o adolescente. Insistem em criar um estereótipo para ele que não combina com ele em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Só por raiva dele, porque eu peguei a agenda dele e denunciei as falhas na educação. As falhas contundentes na educação. Que eu não autorizo reproduzir lares contra o mais pequeno novamente. E aí, as machorras e os machorros, essa mistura do homem com o bicho, aí depois querem dizer que a gente que é violento, vocês são monstro. Vocês são monstro. É como diz o amigo Meg, essa gente é tudo de pior que existe. Tanto que não respeitam criança nenhuma. Acho que o adolescente já tá ali para ser ceifado. Nem pergunto se ele quer ser ceifado. Na cabeça de mentes delas, isso já é uma natureza. Já é natural. Se perguntar, não sabem o gosto da folhinha da goiaba. Eu estava lá fora, mascando umas folhas novas que eu estou produzindo para remédio, com adubos novos, sobre uma perspectiva maior de vitamina C, aporte à saúde. Não sabem o sabor de uma folha de goiaba.
mas querem falar da natureza. Querem cochetear com as criancinhas para abraçar uma árvore. Isso é a edição do partido, que sequer é plantar uma árvore ou uma goiabeira. É o quê? É o quê? Cochetear com a árvore que já está lá. Isso és. Mas todas essas estupidezes estão à beira do abismo, porque muitos brasileiros que não querem a decadência do país, mais que já está, a falência geral, a falência institucional totalmente comprovada por mim, através das minhas redes sociais, através dos atos e omissões dos grupos infiltrados nas próprias instituições. E vale ressaltar que lá dentro tem gente potente, impedidos de fazer um bom trabalho. Por quem? Pelos canalhas do partido. Do partido da dominação totalitária que eu estou denunciando. Nós não vamos aderir às canalice. Nenhuma. E nós ficamos, diferente de amigos que estão lutando de longe por esse país, nós estamos lutando de dentro, bem de dentro. Eu conheço as corrupções do governo. E quando começamos todas essas coisas de denúncias, sabendo que não fomos ouvidos pelo judiciário, sabendo que tinha algo mais que os partidos, fomos descobrir quem estava por trás do judiciário, incluindo do judiciário de Santa Catarina. Porque se é um partido, é dois, ou é todos os dois juntos, tem que aparecer. E agora é a grande hora. Por isso que ficamos atentos e suportamos isso, a esse ponto. Todas as pressões e opressões do Estado omisso e totalitário, querendo vir arrastando para cima da gente, achando que pode forjar um sequestro planejado, quando não tem autoridade nem para limpar suas escolas de maconheiras. Sinto muito. Beijinho, beijinho, pau, pau, muitas bagas. Eu vou enviar para os escritórios, alguns escritórios lá da Justiça, junto com as canetas, essas bagas. Se tá faltando bagas, nós produzimos bagas canadenses aqui para ofertar bagas. Onde tá faltando, para reproduzir bagas para essas autoridades. Parar com essas ações fajutas e começar ações contundentes contra bandidos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.